Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Deus nos guarde, Deus nos abençoe. A luz do Espírito Santo habite em nós. A palavra de Deus deste dia é tirada do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os seus discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus, porém, disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, Jesus ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E este contra-testemunho verdadeiro, se podemos considerar, não é? As pessoas não admiravam porque queriam aprender, se podemos dizer, né, entre aspas, beneficiar-se dos milagres que Jesus eles ouviram e agora estavam a constatar, mas olhavam para as origens de Jesus. Sim, não sim. ele aquele menino que nos fez filho do carpinteiro. Eu penso nesse texto e me lembro, ouço esse texto e me lembro de um livro que o Senhor Eminência Cardeal Sean O'Malley, Cardeal de Boston, Interessante. é um pregador de retiros, sobretudo para a cultura lusófona. É muito interessante. Sim. Ele costuma fazer esse paralelismo entre Nazaré e Cafarnaum. Nazaré como lugar de criação de Jesus, e Cafarnaum como lugar de missão de Jesus. E em Nazaré ele exalta sobretudo a casa de Jesus, o berço que o instruiu, que o forjou, uma pessoa capaz de enfrentar as dificuldades que ele viveu em Cafarnaum. Hoje não é necessariamente este paralelismo que precisamos fazer. Este texto que despreza Jesus é fruto da humildade da família de Jesus. A origem da família de Jesus é uma origem, ou seja, a vida da família de Jesus é uma vida muito humilde. São pessoas nobres, mas com uma condição de vida humilde. O pai é carpinteiro, Maria é uma jovenzinha, talvez dependente do pai, do esposo, e a carpintaria, não sei hoje, mas naquele tempo, então gerava grandes lucros, era um trabalho humilde. Como no tempo de Jesus, também hoje, as pessoas esperam quem lhes faça os grandes ou melhores discursos sejam pessoas diplomadas, pessoas com currículo, pessoas com status. E Jesus nasceu desta humilde família, um menino
que não tem fama de ter estudado numa grande escola, numa grande universidade, e aparece diante dos mais velhos, dos doutores no templo, a pregar eloquentemente a palavra. Então, o orgulho dos seus interlocutores, dos seus conterrâneos, fez com que fizesse essas declarações. Este não é o filho da humilde serva, Maria, do carpinteiro. Estes fazem contas da vida para comerem, para beberem. De onde é que saiu essa sabedoria para este mundo? Portanto, os conterrâneos de Jesus sentiram muita dificuldade em ouvir e acreditar em Jesus, porque precisavam de sustentar o que ouviam, o que Jesus lhes falava. Há algo mais, ou seja, a mensagem de Jesus para eles tinha de ter um substrato. Já está observando aquele elemento da fé? Sim. Esse desprezo, esse desleixo que muitas vezes colocamos. Eu, para acreditar no que o Padre Marcial diz, tenho que primeiro pensar ou saber quantos anos de padre ele tem, qual é o grau acadêmico dele. Não posso dizer, uau, ele realmente... Então, eles precisaram disto, porque Jesus, seu conterrâneo, viram-no a crescer, sabem de onde veio, queriam ter fundamento, não é? Que lhes respondesse às dúvidas interiores ou internas, de onde Jesus tinha tirado aquela sabedoria, onde Jesus tinha se preparado para dizer tão belas coisas, para fazer tão belos sermões, que tocasse o coração daqueles mais velhos. A tristeza de Jesus. A tristeza não é só de ver a perdição dos conterrâneos, porque Jesus é daquela terra, e ver que ou sentir que os seus próprios lá onde ele devia ser melhor acolhido, melhor tratado, acaba por ser julgado, questionado. Sim. A tristeza primeiro de ver os seus próprios conterrâneos a escolherem um caminho inverso daquele que ele prega, que ele anuncia, o de não se deixarem orientar. Segundo lugar é a cegueira dos conterrâneos. Os que estão além, que não tiveram o privilégio de me ver nascer no meio deles, que não têm ligação de terra comigo, ligações geográficas, acreditam que vocês, que à partida deviam ser os privilegiados, porque Deus nasceu no vosso meio, habitou no vosso meio e fecham-se. Olhando para o nosso contexto, e não é diferente deste Jesus, nós estamos a falar da família, de pessoas muito próximas. Portanto, esta rejeição é muito profunda. Se calhar dali a tristeza de Jesus, não é? Muito profunda. Se conhecem a minha casa, sabem quem eu sou. Ainda hoje nós sentimos igualmente dificuldade de evangelizar os nossos, ou é uma questão que está ultrapassada? A sociedade definiu critérios e no campo da evangelização não podemos deixar de mencionar que realmente há os padres, os religiosos mais amados e há os mal amados. Isso pode ser dito. Isso é mal amado? Não, graças a Deus não. E não é tanto pelo que trazemos dentro, sim, mas é também pela forma como respondemos ao amor que nos é dado de forma gratuita. exatamente. Muitos de nós, religiosos, sacerdotes, colocamos muito à frente também a nossa maneira, a nossa autoridade, enquanto responsáveis de um lugar ou de uma paróquia.
E então isto faz com que algumas das nossas ações, alguns dos nossos comportamentos sejam mal acolhidos, sejam mal vistos, sejam mal interpretados. Portanto, os critérios de evangelização continuam a ser sempre definidos pela Igreja. A palavra de Deus é sempre uma proposta, e é uma proposta lançada ao mundo, e depois os sacerdotes, enquanto responsáveis de uma determinada comunidade, têm ou pesa sobre eles responsabilidades de visitar os doentes, de acompanhar de forma paciente a vida da comunidade. Muitas vezes o povo sente falta disto. Quando o povo sente que não somos totalmente dados a isso, o povo fica a cobrar, ou fica a murmurar longe de nós. Portanto, no seio das nossas comunidades, há também as preferências por um ou outro, pelos carismas que cada um de nós traz. Hoje procuram-se muitos padres carismáticos e procuram-se mais nas celebrações os padres mexidos, são capazes de abandonar o ambão e pregar andando, correndo de um lado para o outro, cantando, contando anedotas. Talvez o povo não esteja a ser habituado a uma pregação mais concentrada, não é mais reflexiva. Estamos a criar um contexto eclesial onde as homilias são, posso dizer, shows variegados, não é? Onde o padre canta, conta a história, salta e de um lado para o outro. E o povo gosta disso. Mas creio que não são a forma como o povo acolhe e deseja que deve determinar a forma como o sacerdote deve pregar. O sacerdote aprendeu a pregar desde as carteiras no seminário, aprendeu a fazer e sabe como deve fazer. E onde fazer uma ou outra coisa. Sim. A missa é a missa. Isso não é uma questão de sermos conservadores. É fazer a coisa certa e percebermos que a Santa Missa não é um drama, não é um romance, não é um lugar de teatro. Falar aos céus muitas vezes podem ser palavras vazias, palavras que não encontram aquele impacto que se espera. A oração, a penitência e o testemunho podem ser alguns dos elementos, alguns dos meios que ajudam-nos a falar para os nossos. Sim. Claramente, o testemunho é uma das pregações mais eficazes. O testemunho é a pregação mais eloquente. Santa Clara dizia nisto aqui, podemos ligar com Santa Teresa de Jesus. O testemunho é uma arma muito forte, muito certeira, mas muito silenciosa. Então, para os nossos mais próximos, que nos conhecem no dia a dia, é muito fácil ligar o que dizemos com o que fazemos. Isso é necessário saber sempre conciliar o discurso à ação. Discurso à ação, aí são bem importantes. Elabora é importante. É importante. Padre Adelino, muito obrigado. É sempre um grande prazer estar cá conosco. Não se preocupe, vai convidar-nos, porque nós gostamos do tempo. Vamos confiar as nossas famílias ao Senhor. Vamos rezar por elas
vamos testemunhar com elas que oramos. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Fique com Deus.